Olá, Brasil! Olá, você que hoje votou corretamente para que não haja mais nenhuma possibilidade de que a nossa bandeira torne-se vermelha. Por falar em bandeira, aqueles que veem meus vídeos, hoje eu estou sem a bandeira do Brasil aqui atrás, mas ela está lá fora, pendurada no muro, para meu orgulho e para realmente dizer o quanto eu espero que este Brasil volte a ser uma grande nação. Eu havia prometido que não iria fazer mais nenhum vídeo em relação à política, né? Mas não tem como resistir, não tem como ficar passivo, quieto com o que nós vimos hoje pelo Brasil acontecendo. Vimos coisas boas, né? A manifestação do povo gritante em relação ao Brasil amarelo, verde e amarelo. Mas aqui vão algumas coisinhas, né? Não posso deixar passar. Hoje o brasileiro de bem, esclarecido, aquele brasileiro que pensa não com o umbigo, mas para a nação, mandou um recado para toda a classe política, principalmente o povo de Minas Gerais, do qual eu parabenizo neste exato momento, pelo recado que os senhores deram. Como se diz no ditado popular lá em Minas, o mineiro, comendo quieto, demonstrou ao Brasil que ele não suporta mais essa corja vermelha, essa corja petista, né? E assim também como o povo do Rio de Janeiro, eu sou carioca, posso falar, também deu um recado, ainda não tão completo quanto o de Minas, mas eu vou ler aqui, me permitam ler, uma coisa muito interessante para que você, brasileiro, não fique triste hoje com o acontecido, porque esperávamos ganhar no primeiro turno. E ganharíamos, se não tivesse havido vários problemas como a gente vai relatar aqui. Só hoje o Rio de Janeiro se livrou de Lindenberg e Farias. Vá com Deus, meu amigo, e cuidado para que você não caia na República de Curitiba. Chico Alencar, Jean Willis. Jean Willis, nós estamos esperando que você cumpra a sua promessa de ir embora do Brasil. Você falou isso quando a ex-presidente Dilma foi empichada. Ainda manteve seus poderes políticos, né? Sabemos como isso aconteceu. Mas está na hora de você ir embora, né? Cumpra a sua promessa, pelo menos essa, né? Continuando aqui, Jean Willis, Clarissa Garotinho, Marco Antônio Cabral, Leonardo Pisciani, Felipe Bornier, e ainda também deixou de fora o filho do Crivella, a filha do Cunha e a tal de MC Carol. Não sei nem de que se trata, mas temos motivo sim para comemorar. Presidente Bolsonaro, é uma questão de tempo. Sei que o senhor gostaria de fechar essa fatura no primeiro turno, como todos nós, mas não foi possível e a gente sabe que pode ter acontecido alguma coisa macabra nesse meio do caminho. Ainda bem que opinião não é crime neste país, é por isso que eu estou dando a minha opinião. Opinião não é crime neste país por enquanto, porque se o PT entrar, opinião vai ser crime sim, principalmente as opiniões contrárias a ele, né? Como eu falei, o povo de Minas e o povo do Rio de Janeiro estão de parabéns, assim como outros estados, né, que tiraram também lá o Requião do Paraná, muito bem, mas a senhora Gleice Lula, né, conseguiu muito espertamente abrir mão do Senado, pensou estrategicamente, candidatou-se a deputada e por enquanto está livre com seu foro privilegiado. Mas vai dormir igual galo, com um olho aberto e outro fechado daqui para frente, porque, né, não pode ficar tranquila, porque sabe que em algum momento pode acontecer alguma coisa, né? Lamentavelmente outros estados não conseguiram fazer com que o nosso candidato ganhasse no primeiro turno, mas a gente só pode pedir para que Deus esclareça o coração e a cabeça desse pessoal que ainda se ilude com promessas de dentadura, pães com mortadela e bolsas família, lotando, enchendo a casa de filhos para ganhar o cartão do Bolsa Família. Não posso afirmar nada, mas fico muito triste realmente com alguns resultados olhados por esse Brasil afora. Mas vamos lá. Todos nós, acho que o brasileiro hoje acompanharam as notícias, e eu queria parabenizar em especial o senhor Merval Pereira da Globo News, porque a gente vem acompanhando, aqueles que são assinantes da Globo News, o massacre que era feito contra o candidato Bolsonaro, nitidamente, desde de palavras como ele oscilou e nunca como ele cresceu, ele subiu.
mas para o candidato Haddad ele sempre subia, e uma subida vertiginosa. E hoje, na central das eleições lá da Globo News, era nítido que o Merval colocava para fora aquilo que estava engasgado dentro dele há muito tempo. De novo, a minha opinião, e parabenizo a você, Merval Pereira. E vou me permitir aqui, como o William Bonner gosta de fazer, abre aspas, houve um momento que o senhor Merval Pereira falou, abre aspas, aqueles que pensavam que o Bolsonaro não teria apoio no Congresso Nacional estão enganados, porque eu estou vendo aqui, ele está tendo um apoio bom, ele está conseguindo emplacar alguns senadores, fecha aspas. Logo, imediatamente, como um raio, a senhora Miriam Leitão entrou com a sua tradicional repugnância ao candidato Bolsonaro e um ódio da onde a gente não sabe de onde vem, dizendo, não, mas eu estou acompanhando aqui, o resultado da Câmara dos Deputados vai ficar ruim para o Jair Bolsonaro. Foi mais ou menos assim que ela falou. Olha, é lamentável aquelas senhoras lá, a senhora Cristiana Oliveira lá no... Cristiana Lobo, perdão, não abria a boca, não falou nada, era nítido, né, o descontentamento com o resultado. A outra senhora lá, Sadir, também, sempre jogando para baixo, sempre com perguntas, onde vai embutido uma mensagem lá. Então, Merval Pereira, meus parabéns, sei que você segue um ritmo profissional lá, não pode falar o que quer, mas a gente captou a sua mensagem e com certeza o Bolsonaro vai ganhar. É uma questão de tempo. E por falar em pesquisas, eu gostaria de parabenizar o Ibope e a Datafolha, que erraram gritantemente em alguns casos, a contar de Minas Gerais, onde se dava a senhora Dilma Rousseff quase que eleita para o Senado, e o erro foi gritante, ela ficou acho que em quarto lugar. Acompanhando também hoje na Globo News a entrevista lá com aquela senhora, acho que é do Datafolha, do Ibope, não me recordo agora, perdoem, ela justificando que as eleições tiveram resultado previsto nas bocas de urnas. Oh, pelo amor de Deus, vocês agora querem justificar o resultado dizendo que consultaram boca de urna até eu faço, qualquer um da rua aí faz boca de urna. O que vocês têm que tomar vergonha na cara foi o erro gritante que vocês cometeram nessas pesquisas direcionadas e pesquisas onde mostrava sempre o candidato Haddad subindo vertiginosamente sem uma explicação qualquer. Eu falo isso não da minha boca, mas pelos resultados, né? O Bolsonaro era tido em algumas pesquisas anteriores como 28%, oscilando naquela margem lá que vocês dizem, e o candidato Haddad dava 22%. Vocês erraram feio em ambos, principalmente para o Bolsonaro, que fechou a tarifa aí com 46%, fora de toda a margem de erro que poderia estar lá escrita que vocês divulgam, né? A senhora Dilma, então, vocês erraram longe. Faça-nos um favor, façam um favor ao povo brasileiro, sejam mais fidedignos, né? Como é que pode, num país de 145 milhões de eleitores, vocês considerarem pesquisas com 2.000, 1.800 candidatos? Ou vai ter uma estatística tão errada assim, lá no diabo que o carregue? Pelo amor de Deus, foi muito erro. O povo brasileiro não dorme mais, não acredita mais nessas pesquisas, e o resultado está aí, o quanto vocês erraram. E vocês lá lindo, sorridentemente, dando declarações de que acertaram em quê? Tirando lá os estados que a gente já sabia onde o PT ia emplacar, o resto vocês erraram bastante e feio, né? No Rio de Janeiro lá foi gritante o erro, mas vamos passar, né? A minha opinião, e como eu disse, opinião ainda não é crime, né? Eu fico muito preocupado hoje com as declarações de entidades, né, importantes aí do TSE, né, do próprio Supremo Tribunal Federal. Eu gostaria de saber, né, que o povo brasileiro me ajudasse a descobrir. Eu vi uma declaração da excelentíssima senhora Rosa Weber, presidente do TSE, e também de outras pessoas, a excelentíssima senhora Raquel Dodge, dizendo que a eleição foi normal, tudo ocorreu bem, tiveram pequenos erros nas urnas. Me permitam fazer uma pergunta sem ser ofensivo. Qual o canal que as senhoras estavam assistindo? Qual o noticiário do dia que as senhoras estavam assistindo? O que bombou hoje nas mídias sobre erros, discussões, confusões em zonas eleitorais foi gritante. Eu concordo que algumas tenham até sido fake news, mas eu acho que isso tem que ser investigado a fundo. Nós tivemos aqui, que eu lembre, casos gritantes
de crianças, de jovens com 18 anos que foram impedidos de votar, está no WhatsApp, é só procurar. Nós tivemos aqui também gente que foi votar aqui na área de Brasília, no Guará, é só procurar aqui no WhatsApp, de um eleitor que reclama que 3 vezes ele botava o 1 e não aparecia confirma, já dava o voto por encerrado. Ele corrigia e votava errado. Onde vai estar isso aí? Onde é que vai dar essas apurações? Sabemos que essas apurações têm que ser levadas a sério, mas não vai dar tempo. Vocês sabem disso, o PT conta com isso. E mesmo que desse tempo, nós saberíamos que por mais que se descobrisse que algumas urnas prejudicaram em parte e em grande parte o resultado final, jamais o TSE admitiria isso e consideraria o Bolsonaro eleito no primeiro turno. Seria a guerra no país. Tudo que o PT quer seria dado como golpe, ou como fala uma ilustríssima política, da qual saiu-se campeã aí, é golpe. Pelo amor de Deus, o brasileiro quer explicações, o brasileiro precisa ser levado a sério. Vários boletins registrados em delegacias, vários vídeos de policiais se manifestando, todos eles estão malucos, todos nós estamos loucos. Acordamos hoje e cheiramos uma carreira de cocaína para fazer selfie, fazer mentira, né? Então fica aqui o meu lamento, a minha tristeza, mais uma vez explicando aí sem a minha bandeira do Brasil, mas está lá fora no meu quintal, em cima do muro, né, tribulando bem para dizer que nós vamos ganhar. É no segundo turno. Candidato Bolsonaro, não desanime, todos nós gostaríamos de ser uma fatura grande nesse primeiro turno, isso era previsto realmente mais de 50%, tirando essas pesquisas fraudulentas aí, a minha opinião, nós vamos ganhar no segundo turno. E para terminar aqui, eu gostaria de deixar as seguintes perguntas, as perguntas que não querem calar, né? O senhor Haddad usou o tempo todo o nome de Lula, inclusive dirigindo-se a esse senhor preso como presidente, o presidente Lula. Agradeço ao presidente Lula. Bom, a pergunta é, o STF havia proibido qualquer tipo de campanha em relação a isso, tinha uma multa que, se eu não me engano, ia cobrar, o TSE também se posicionou. Não deu certo, eles fizeram o que quiseram, disseram o nome Lula várias vezes, continuaram com propaganda de camiseta de Lula, inclusive hoje eu vi gente próximas às zonas eleitorais com isso, né? Presidente Lula gritando lá, não foram nem impedidas nem nada, tivemos isso pelo Brasil afora. Nós gostaríamos de saber o que será feito desse descumprimento grosseiro, desse descumprimento absurdo que a campanha do PT fez, como se não houvesse nenhuma punição, como se nem tivessem tomado conhecimento das ordens emanadas pelo Tribunal Superior Eleitoral e pelo Supremo Tribunal Federal. Essa é uma pergunta que o povo brasileiro gostaria de saber. A outra é que é engraçado, todas as urnas que foram filmadas, todos os filmes que passaram nas mídias onde deu confusão, só deu na hora de votar no Bolsonaro. Não houve um erro sequer em relação à votação do candidato do PT. Isso, no mínimo, é estranho. Eu, particularmente, na minha opinião de novo, acho sim que as urnas não são confiáveis, acho sim que existe maneira de se manipular quando elas já chegam, como tivemos aqui vários depoimentos em mídias, dizendo que certas urnas, quando se botava o cartão para liberar, elas já estavam liberadas. Há de se apurar isso sim, com muito rigor, nem que seja feita uma nova eleição no papel, na pedra, na lasca, para poder dizer que essas urnas realmente dão chance de erro, sim. É engraçado, por final, sobre as urnas, que nenhum país do mundo usa, só o Brasil usa urna eleitoral. Os Estados Unidos rejeitou, a Alemanha, que é um povo conhecido como a sua correção, também não quis as urnas eletrônicas. Lá nos Estados Unidos, que é a maior potência econômica do mundo e que se diz que é um país de primeiro mundo, as eleições são no papel. Engraçado, por quê, né? Será que somos nós os mais inteligentes do planeta? Então fica aqui também o questionamento sobre realmente a correção, a idoneidade e a validade desses votos nas urnas eleitorais, né? Como eu falei, o nome Lula foi usado à vontade, né? As urnas do Bolsonaro deram erros e não se preocupe, candidato Jair Messias Bolsonaro, o resultado não veio hoje, vamos continuar a fazer a campanha, tenha força, né? Continue na sua
luta que sairemos vitoriosos. Mas eu confesso que o povo brasileiro tem que ficar muito atento, porque agora é muito mais fácil de se manipular qualquer coisa, porque não são vários candidatos, são apenas dois, né? O Ciro Gomes, com a sua arrogância de sempre, já deixou bem claro na sua entrevista que o ele não de maneira nenhuma. Eu lamento, Ciro Gomes, mas você já está fora mesmo. E com certeza você vai se unir ao bando de vermelho, porque esse papo de dizer que você brigou com o PT, por que você foi tratado dessa maneira, só engana realmente aos seus eleitores aí, porque o povo esclarecido não se deixa mais de levar, né? Fico aqui ainda um pouco indignado, realmente, fico um pouco triste com esse resultado, porque nós queríamos realmente comemorar no primeiro turno, como era esperado, mas vamos à luta, né? Deus tem os seus planos e a gente não duvida disso, né? Não tendo realmente mais nenhuma convicção de que essas urnas são totalmente confiáveis, eu deixo aqui a minha manifestação de brasileiro sobre essa vergonha nacional que nós vimos hoje acontecer, com vários depoimentos que com certeza deverão ser apurados. De qualquer maneira, o povo exige isso aí. Aqueles que quiserem consultar os vídeos aí, consultem, divulguem, logicamente, antes de saber que não é fake, e vamos a mais uma luta aí para final de outubro, para que tenhamos uma vitória mais consistente, né? A não ser que realmente todos se unam com o mal. E por último, a você, querido eleitor do Meirelles, a você, querido eleitor do senhor Amoedo, a você, querido eleitor do senhor Álvaro Dias, de senhora Marina, os senhores, na minha opinião, deixaram a porta do inferno aberta. Havia a chance de fecharmos essa porta por um bom tempo, mas a vaidade do umbigo imperou. Os senhores não pensaram na nação brasileira. Mesmo respeitando a opção eleitoral dos senhores, não era o momento de que isso prevalecesse. Agora, os senhores estão num duplo caminho, numa encruzilhada, né? Vou para que lado? E a tristeza final foi dos quase 30 milhões de votos de abstenção, se eu não me engano foi isso, 29 milhões e pouco, acho que foi isso, além daqueles que botaram seu voto em nulo ou em branco. Os senhores também colaboraram para que o país sofra e sangre até o final do mês, ou, queira Deus que não, o Brasil venha a sangrar por mais 4 anos. Muito obrigado, eu não poderia deixar de manifestar tudo isso aqui. Rogo ao Tribunal Superior Eleitoral e ao Supremo Tribunal Federal, acho difícil, mas eu rogo que sejam apuradas, muito bem apuradas, todas essas denúncias que foram postadas por policiais, gente de bem, famílias e outros mais vídeos, né? Aquele que se apertava o 1 e que dava voto anulado, este tem que ser investigado. O que se aperta o 1 e sai o 13, eu acho até que pode ser fake news, mas nesse país onde o PT corrompe tudo, compra tudo, a gente tem que ficar com o pé atrás. Muito obrigado, dê um like aí se você gostou, dê um dislike se não gostou e viralize muito esse vídeo, porque nós temos que continuar na luta por esse Brasil que eu quero e que você quer. E é um Brasil que eu não quero para o meu filho, para os meus netos. Vamos à frente, Brasil, Deus acima de tudo e de qualquer coisa. O bem vai triunfar. Obrigado, bom descanso, uma excelente semana a todos.